Você já parou para pensar por que nós temos tanto medo da rejeição? Ainda que a maioria das pessoas tente achar motivos psicológicos ou traumas de infância, que sim, tem uma grande influência nisso, o motivo principal desse medo é biológico. Basicamente, o nosso cérebro é programado para ter medo da rejeição. Quando vivíamos em cavernas e caçávamos animais selvagens gigantes, a nossa sobrevivência dependia de permanecermos juntos e trabalhando em grupo. Ser rejeitado por nosso par ou tribo significava ir para a floresta sozinho e enfrentar leões, lobos, ursos sem nenhuma ajuda. Ou seja, ser rejeitado significava literalmente a morte. Tá, mas não vivemos mais em cavernas e nem temos que caçar animais gigantes. Se um grupo nos rejeita, podemos escolher outro grupo entre milhões de grupos. Se o nosso relacionamento acaba, podemos achar outra pessoa no mesmo dia. Então por que ainda temos tanto medo da rejeição? Bom, fomos caçadores durante milhares e milhares de anos, mais especificamente por 90% da nossa história. E durante todo esse tempo, quem conseguia se manter em grupo, sem ser rejeitado, tinha mais chances de sobreviver. Ou seja, o medo da rejeição não é nada mais do que um mecanismo de defesa que se mostrou essencial para a nossa sobrevivência. Tudo que nos faz mais aptos a sobreviver persiste, então isso é uma herança genética, uma coisa que está implantada no nosso DNA. Tá, mas por que não vencemos o medo da rejeição? O medo da rejeição pode ter salvado muitos dos nossos ancestrais, mas não faz mais nenhum sentido na nossa vida moderna. Só que o nosso cérebro ainda não entendeu isso. A dor da rejeição é tão forte e real que o nosso cérebro libera opioides, as mesmas substâncias que são liberadas para aliviar a dor física, e ambas as dores ativam a mesma área do cérebro. Estudos mostram que os seres humanos preferem sentir dor física do que serem excluídos socialmente. Então o sentimento é real, a dor é real, mas hoje em dia não tem mais nenhuma utilidade, muito pelo contrário. É esse medo que te paralisa na hora de falar com alguém que você não conhece, é o que te faz engavetar um projeto sem nem tentar, ou seja, basicamente é o que te faz desistir dos seus sonhos e te impede de conquistar o que você deseja de verdade. Quando você deixa de ir atrás do que quer por medo de ser rejeitado, você na verdade está sofrendo o pior tipo de rejeição que existe, a autorrejeição. Então, resumindo, sim, o seu cérebro está errado. Ele entende rejeição como um perigo, mas ela não oferece mais nenhum perigo hoje em dia. E essa é provavelmente a principal causa de infelicidade das pessoas no mundo moderno. Todas as suas atitudes ou falta de atitudes são determinadas pelo medo da rejeição, ainda que você não veja ou finja que não vê. Mas entendendo isso, podemos controlar esse medo ou não deixar que ele nos controle. Jia Jiang, autor do livro Sem Medo da Rejeição, resolveu enfrentar um desafio: 100 dias de rejeição. A ideia é simples: fazer pedidos ou propostas absurdas com o único objetivo de ser rejeitado, até que o seu cérebro entendesse que a rejeição não faz literalmente mal nenhum e finalmente se tornar uma pessoa à prova de rejeição. Essas foram as principais lições que ele aprendeu. Lição número 1. Às vezes é mais difícil ser rejeitado do que parece. Durante o seu desafio, ele começou a notar que ouvia cada vez mais sim, independentemente de quão absurda fosse a sua proposta, simplesmente porque a probabilidade de conseguir algo pedindo é muito maior do que não pedindo. Além do mais, a cada rejeição ele ficava mais confiante e aprimorava as suas abordagens. Lição 2. A rejeição é uma opinião. Você já parou para pensar que a rejeição é só uma opinião de alguém? Outra pessoa pode ter uma opinião completamente diferente. Inclusive, a sua própria opinião provavelmente é diferente da opinião da pessoa que está te rejeitando. E quem disse que é o outro que está certo? A rejeição é totalmente influenciada por fatores culturais, históricos, psicológicos e normalmente diz mais sobre quem rejeita do que sobre quem é rejeitado. Van Gogh, por exemplo, foi rejeitado durante toda a sua vida, mas hoje você encontra obras do pintor por mais de 100 milhões de dólares. Os quadros são os mesmos, então o que mudou? Lição 3. A rejeição tem um número. Se você insistir e seguir tentando mesmo depois de várias rejeições, as probabilidades estão a seu favor. Harry Potter foi rejeitado 12 vezes antes de ser aceito por uma editora. Jay-Z, um dos maiores nomes do rap, foi rejeitado por tantas gravadoras que teve que abrir uma marca própria, independente, para aí sim conseguir um contrato com uma gravadora e lançar o seu primeiro álbum. Steve Jobs foi demitido da Apple, empresa que ele mesmo criou. Anos mais tarde, ele foi readmitido e criou toda a história que conhecemos hoje. Imagina se eles tivessem desistido na primeira, segunda ou até na 10ª rejeição. Lição 4. Contornar um não. Às vezes, simplesmente perguntando por quê, uma porta pode se abrir. Outras vezes você só tem que recuar um pouco, quem sabe adaptar o seu pedido, mas nunca desista no primeiro não. Nunca trate os outros como inimigos e nunca discuta. Tratar as pessoas como colaboradoras é muito mais eficaz, como se vocês dois estivessem tentando solucionar um problema juntos. Afinal, sozinhos não vamos muito longe. Para atingir grandes conquistas, precisamos das pessoas ao redor. Lição 5. As rejeições não devem ser desperdiçadas.
Cada rejeição é uma lição, seja de como perseverante você é, de como aprimorar a sua proposta, ou de como melhorar a sua abordagem, e até de simplesmente aceitar que só controlamos um lado da interação, não controlamos as atitudes dos outros e tudo bem que seja assim. Então nunca desperdice uma chance de aprender. Lição 6. Escolher o seu público. É famosa a frase que diz que um bom vendedor consegue vender gelo para esquimó, mas a verdade é que um bom vendedor mesmo saberia que não vale a pena. Existem públicos muito melhores do que um esquimó para comprar gelo. Ou seja, você pode fazer a mesma oferta para duas pessoas diferentes e receber um estrondoso não de uma e um caloroso sim de outra. Lição 7. Desapegar dos resultados. O importante é tomar a ação. Pense assim, no momento em que você disse oi, você já venceu. Você não pode controlar os resultados, só pode controlar a sua parte da interação. E quanto mais ação você tomar, melhor você se torna na sua parte. Você acha que as pessoas que têm mais sucesso em alguma área são as que nunca são rejeitadas? Muito pelo contrário, elas são as que mais são rejeitadas. Elas simplesmente não se importam e continuam tentando até conseguir. Lição 8. Rejeição é algo bom. Não importa o que o seu cérebro diz ou o que você achou a sua vida inteira. Não existe sucesso sem fracasso. Não existe conquista sem rejeição e, paradoxalmente, quanto menos você se importar com as rejeições, mais conquistas você vai ter. Se você quer chegar a algum lugar na vida, é melhor se acostumar. Você vai ter que passar por muita, mas muita rejeição. E você, o que está deixando de fazer por medo da rejeição? Me conta aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Sucesso e até o próximo vídeo.